Bom, estudos para concursos para o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Atendimento. Linda frasezinha, vou passar no próximo concurso do tribunal. Não no próximo, no de agora. Vou passar no concurso do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E serei nomeado o mais rápido possível e minha vida vai melhorar muito. Próximo conteúdo de atendimento sobre comunicação. Comunicação. Aquele que transmite a mensagem precisa ter comunicabilidade. Ele é o emissor. Aí aquele que recebe a mensagem precisa ter percepção. Ele é o receptor. Cuidado, existe o termo percepção seletiva, que é escutar o que não é necessário. Escutar só o que você acha necessário. Isso é rude também. Comunicação. É a informação que está sendo transmitida. Mensagem é a informação que está sendo transmitida. É preciso ter uma escuta ativa. Dentro do processo de comunicação é importante ter empatia. É sempre as primeiras perguntas de atendimento é empatia, né? Sobre o veículo da comunicação é a forma pela qual é a mensagem transferida. Meio, voz, tom, palavras, texto. Ou codificação é a linguagem que foi usada para expressar a mensagem, letras, números, figuras, sons e imagens. A decodificação é a tradução do código. A feedback da comunicação é o retorno, é a confirmação de que a mensagem foi recebida e a retroalimentação da realimentação. Depois, o ruído da comunicação é tudo que pode atrapalhar na comunicação. Perguntas. No processo de comunicação, a percepção e interpretação não parte do que o receptor do significado da mensagem recebida é denominada. Percepção e interpretação é a codificação, certo? Não é a decodificação. No processo de comunicação, a percepção e a codificação. Você recebeu e depois interpretou. Então, isso é decodificação. Uma parte do receptor, por quem está recebendo a mensagem, certo? O significado da mensagem. Para entender o significado da mensagem, isso aqui é decodificação. As outras opções eram codificação, mas isso é mandar a mensagem. O feedback positivo é a resposta, não é o teco de receber a coisa. A decodificação é o teco de perceber e interpretar. Depois tem a tautologia. A tautologia é uma ciência de... Droga, esqueci. E a resposta, que é só o resultado final. Bom, agora vamos lá no pesquisador de respostas, de perguntas. No processo de comunicação, a percepção e interpretação. Vamos usar só essas palavras aqui, ver se sai alguma coisa. E deu 41 perguntas. Mais palavras. Por parte do receptor. Coisa de comunicação, percepção, interpretação por parte do receptor. Parte do receptor. Agora não apareceu nenhuma questão. Interpretação por parte do receptor. Do significado. Isso, conseguimos 3 perguntas. Ao pensar no campo de tradução e interpretação, isso aqui é sobre taquigrafia, interpretação de textos e comunicação no processo de gestão. Comunicação no processo de gestão. Mas é ter o conteúdo certinho. A pergunta é assim. Bateman afirma que a comunicação é a transmissão de informação e significado de uma parte
de uma parte para outra através da utilização de símbolos compartilhados. Sabe-se que para existir a comunicação faz-se necessário a presença de um emissor, um receptor, um canal e mensagem. Para o emissor transformar dados em mensagens, composição de comunicação deverá envolver com a escolha de signos, palavras e desenhos, sinais, ícones e símbolos e canais, e todos unidos na forma de a significar algo. Ainda sobre comunicação, é correto afirmar que... Vamos ver. Primeira opção, apenas existe comunicação de uma via, uma única, sem ciclo de feedback, errado. Os ruídos podem ocorrer apenas em algumas estágios de comunicação, errado. Na escolha de um canal de comunicação, seja ele escrito, oral ou eletrônico, não se deve pensar nas vantagens e desvantagens do que, já que todos têm o mesmo impacto, errado. A linguagem cuidadosa não interfere na comunicação. Quando se tratar de superar as diferenças transculturais. Acho que está certo isso. Mas, próxima. Deve-se superar o hábito de não saber ouvir e ler nas entrelinhas, envolvendo-se na observação e interpretação cuidadosas. Quer dizer, isso aqui, os dois parecem certos. Vou na última. E acertamos. Eba. Isso era essa pergunta que eu queria saber a resposta, mas não achei. Era de um lugar chamado Bahia Gás. Bahia, eu tava lendo Bahia Gás. Bahia Gás. Próxima pergunta. Na teoria de comunicação, um dos receptores é do senha. Olha, essa outra coisa, outro comentário de perguntas de atendimento. A maioria das perguntas de atendimento estão em conteúdos em provas de bancos. Bancos é igual a perguntas de atendimento. Na teoria de comunicação, um dos pontos mais importantes é a preocupação com a pessoa que está na outra ponta da cadeia de comunicação, que ele é o receptor. Trata-se de um dos pontos mais importantes. Daí tem a opção feedback. Não, esse é o cara o que o receptor vai te dar, né? Diretividade, daí atitude, efetividade, isso aqui tudo coisas que existem, né? Mas, bom, tem a empatia. Normalmente as respostas são empatia, que é o ponto mais importante, um dos pontos mais importantes para entender as coisas, né? Empatia significa entender os sentimentos, seja o que o cara queria transmitir. Como a avó, próxima pergunta. Esqueci de ver se essa resposta, se eu consigo achar essa resposta no banco de perguntas. Na teoria da comunicação, um dos pontos mais importantes e deu uma questão, mas ela é uma questão de português, meu. A pessoa que está na outra ponta da cadeia. Deixa eu tentar com outras palavras. A pessoa que está na outra ponta da cadeia. Apareceu a teoria da comunicação. Daí vamos colocar o empatia. E tava certo. Legal, né? Conteúdo de comunicação no processo de gestão. Deixa eu ver se eu acho mais alguma questão com esse tipo de coisa. Não achei não. Bom, você tem uma questão. Uma questão ela é do Tribunal Judiciário Militar. Essa coisa que cai. Esse concurso aqui quase nunca sai. Mas ele saiu ano passado. Mas só saiu para os caras de. Os caras de TI.
Bom, eu fiz a prova, mas não consigo fazer a prova na verdade, porque ela saiu no mesmo dia de outra prova. Como a voz é o elemento sonoro mais importante da comunicação, o telefonista deve portar uma voz baixa, suave e serena. Não pode ser baixa. Não é aqui, ó. É a opção B, clara, bem articulada e segura. Com certeza é isso. Eu vou escrever essa resposta. Clara, bem articulada e segura. Políticas públicas em educação. Eu acho que isso aqui, na verdade, aparece muito em tracks de educação de como se comunicar com crianças, né? Introspectiva, pausada e doce, potente, alegre e entusiasta, alta, ritmo e rápida, ou baixa, suave e serena. Todos são tipos de voz, mas para atendimento tem que ser clara, bem articulada e trecos, né? Agora vamos ver de novo se eu consigo achar a resposta. A pergunta. Elemento sonoro mais importante da comunicação. Português, arquitetura, engenharia, comunicação, educomunicação. E educação física? Não deu certo. Achei. Vai. A resposta é potente, alegre, clara, bem articulada e segura. E tava certa. Sobre tópicos mesclados. Vamos ver se essa era a última pergunta do conteúdo. Não, tem mais uma. Câmara de Porto Ferreira, SP, assessor de imprensa. Eu tô me perguntando por que eu não tô só escrevendo a pergunta no buscador de perguntas só depois de eu ler ela no conteúdo da apostila, né? Vamos lá. Estudiosos dos processos de comunicação. Ih, deu 31 perguntas. Como? Mas agora aqui tem um nome para parecer Kanshi, que eu não sei quem é. Aí apareceu só uma. E parece a certa. Vamos ver. Estudiosos dos processos de comunicação, como Kanshi e Bueno, tá certo aqui, são de opinião que a comunicação tem como objetivo o quê? Quer dizer, ali tinha umas pausinhas porque você tinha que completar o que é a comunicação. A comunicação, que tipo de comunicação? Tem como objetivo principal a interação entre a organização e suas stakeholders, mas não deve se restringir à comunicação descendente, devendo valer-se inclusive de ferramentas do endomarketing. Eu esqueci o que é endomarketing, droga. Bom, o termo completo essa treco é a comunicação, eu diria que é externa. Não pode ser, não diria que é mercadológica, não diria que é administrativa, não diria que é integrada. Ela pode ser institucional também. Não, não pode ser institucional. Eles querem falar que os stakeholders tem que ser interna. Uba, citamos, iba. Vamos ver se tem mais alguma pergunta de comunicação. Aqui uma recomendação para quem estiver estudando atendimento, separar os tipos de comunicação entre formal, informal, horizontal, circular, ascendente, descendente e transversal. No caso dessa pergunta aqui que a gente acabou de fazer, ela tinha uma informação formal e ela era ascendente, né, para falar de stakeholders, né? Próxima questão. No intuito de melhorar
a comunicação interpessoal. Ih, deu pau. E intergrupal no intuito eu já estou há muito tempo procurando pergunta no banco de respostas, né? Não achamos, né? Vamos lá. Respostas. No intuito de melhorar a comunicação interpessoal e intergrupal, numa organização de grande porte, deve-se aperfeiçoar os fluxos descendentes e formais de comunicação, escrita e melhorar a imagem da direção. Melhorar interpessoal e intergrupal, aperfeiçoar os fluxos descendentes e formais de comunicação, escrita e melhorar a imagem da direção. Não sei. B. Centralizar os fluxos ascendentes e informais de comunicação oral, visando elevar o controle gerencial. Não sei. Melhorar a comunicação interpessoal e intergrupal numa organização de grande porte. Tem três informações principais no enunciado, né? Primeiro, ela é de grande porte. Quando uma empresa de grande porte, a comunicação tem que ser mais complexa. E aí eles querem uma comunicação, melhorar que tipos de comunicações? A interpessoal e a intergrupal. Ou seja, no treco, aqui nas opções vão ter sempre um E de adicional. Uma vai falar sobre um método de melhorar a comunicação interpessoal e a outra vai falar de como melhorar a intergrupal. Tá, vamos ver. E informal, formal, informal. E escrita, formal e escrita. Intergrupal, formal e escrita. Ascendentes informais, descendentes formais, ascendentes formais. Informal e oral. Tá, intergrupal eu diria que seria oral. Interpessoal é oral. Não é fluxo descendente, não é fluxo ascendente. Interpessoal é horizontal. Comunicação formal e escrita entre os altos dirigentes dos setores do marketing RH. Não. Reduzir os fluxos laterais de comunicação. Não, não pode reduzir. Tem que estimular os fluxos horizontais de comunicação. Informal. Isso é daí vai melhorar a comunicação interpessoal. E oral entre todos os funcionários em torno de metas e projetos. Isso é o intergrupal. Metas e projetos é o treco grupal. Eu acho que é esse aqui. Ó. Estimular os fluxos horizontais de comunicação informal e oral entre todos os funcionários em torno de metas e projetos. Eu vou escrever essa resposta e ver se no pesquisador de perguntas ver se aparece alguma coisa. Estimular os fluxos horizontais de comunicação. Saiu alguma coisa. Certo dia, os administradores de uma organização de grande porte. Tá.
Parece igualzinha. Eu vou escolher a pergunta, a resposta que eu tinha escolhido. Caraca, é igualzinho, mano. Só que essa pergunta é de 2019. Assim, certo dia os administradores de uma empresa, organização de grande porte, né? Aqui o grande porte, perceberam que haviam problemas na comunicação entre as pessoas, ou seja, o interpessoal, e os grupos da empresa, que é o intergrupal. Sacou? Tá escrito a mesma coisa nessa questão aqui do que a questão da apostila, né? E é a outra banca, né? Igualzinha, né? Só outra prova que as perguntas, as bancas são iguaizinhas, são cópia e cola de outras. Bom, daí, neste caso, recomenda-se, ou seja, uma recomendação é uma coisa que vai melhorar, né? No intuito de melhorar. Daí a resposta certa era estimular os fluxos horizontais de comunicação lateral, que horizontais de comunicação. Daí ele fala aqui lateral ao invés de informal. Mas a mesma coisa, lateral e horizontal é a mesma coisa. Então, está falando a mesma coisa. E depois ele fala e oral entre os funcionários em relação a projetos e metas. Ou seja, é a mesma coisa. Né? Interessante, né? Eu vou só, já que tem uma pergunta igual, eu quero anotar aqui. Tem uma pergunta igual na FCC 2009 TJP. Legal. Próxima pergunta. Caraca, quantas perguntas vai ter de comunicação? Na verdade, não tem tantas perguntas. É eu que estou demorando demais para ler elas. Câmara de Mogi, Unesp. No que diz respeito a chamadas externas, existe uma fraseologia padrão de atendimento. Fraseologia padrão, ou seja, eu tenho que falar toda hora, né? Fraseologia, aquela coisa de frases de falar no telefone. Olha. Eu achei uns técnicos legais, umas perguntas. Vai. No que diz respeito a chamadas externas, existe uma fraseologia padrão de atendimento, ou seja, ao atender a ligação, o telefonista deve dizer imediatamente seu nome e em seguida perguntar por quem fala, errado, o nome da instituição e em seguida dizer pois não em quem posso lhe ajudar, errado. Bom dia ou boa tarde e em seguida o seu próprio nome. Bom dia, boa tarde, em seguida questionar com quem fala, o nome da instituição, em seguida as pessoas bom dias ou boa tarde. Eu escolheria aí, mas não sei. Agora vamos responder as perguntinhas do banco de perguntas. A utilização da fraseologia adequada é fundamental para a realização de um bom atendimento telefônico. Essa é a alternativa correta. Um minutinho, por gentileza. Com quem quer falar, ele não se encontra. Fazem 2 minutos que ele saiu. Não, não pode ser essa que aconteceu. Estarei retornando a ligação rapidinho. Não pode ser isso. Ele não se encontra. Um minutinho, por gentileza. Só o bonitinho. Ih, deu errado. Com quem quer falar? Essa era a resposta. Ih, errei. Atendimento de telefonia. Administração de qualidade de atendimento. Tá. Sobre a fraseologia adequada relativa ao comportamento esperado de um atendente telefônico, julgue os itens subsequentes. O telefonista deve dar explicações adequadas às perguntas dos usuários ou cliente, mas se o caso exigir uma explicação prolongada, deve-se transferir-lo para o ramal indicado. Quando o ramal pedir uma ligação internacional e todas as linhas estiverem ocupadas, o telefonista deve interromper uma chamada qualquer e prosseguir com ela. Totalmente errado isso aqui. Deixa eu tirar todas as que tem ao número 2. Expressões por gentileza, pois não e senhora, queira desculpar, devem ser sempre usadas, pois facilitam melhor o relacionamento. Acho que sim. Quarto, quando o ramal solicitado não responder, o telefonista deve dizer o ramal não responde, por favor tente mais tarde. Quer dizer, eu acho que isso é certo, né? Ao invés de fazer a pessoa esperar uma coisa que não vai acontecer, não tem como saber, né? Então tá certo, eba, acertamos. As 1, 3 e 4 estavam certas. Próxima questão de atendimento, serviços gerais. Tá.
Assinar a alternativa que apresenta a fraseologia adequada para o que o profissional de telefonista deve utilizar ao transferir uma ligação externa. Desconheço a pessoa com quem deseja falar. Qual é o ramal? Uma fraseologia adequada, não adequada. E não é adequada. Não consigo descobrir o ramal dessa pessoa. Pode ligar mais tarde? Não. A pessoa não atende. A ligação pode cair. Se precisar, ligue de novo. Não. Aguarde na linha. A pessoa não está na sala. Não. Um momento, por favor, irei transferir a sua ligação. Isso. Né? Bonitinho. Outro de serviços. Considerando fraseologias adequadas ao atendimento telefônico, uma sequência aceitável é uma saudação. Como vai? Em que posso ajudá-lo? Nome da instituição. Depois uma saudação. Depois como tem passado. Vou escolher essa aqui. Não, espera, não pode. Não pode usar o como tem passado. Uma saudação em que posso ajudá-lo. Não. Nome da instituição. Uma saudação em que posso ajudá-lo. Isso aqui. Acertamos. E mais última questão de serviços. Quanto ao atendimento, uma ligação telefônica, sinal alternativo que indica a fraseologia adequada que o telefonista deve usar quando o ramal estiver ocupado. Este ramal está sempre ocupado. Retorne ligação. Errado. O ramal está ocupado. Por gentileza, ligue mais tarde. Errado. Quer dizer, acho que isso aqui faz mais sentido, né? Terceiro. O ramal está ocupado e não sei quanto tempo vai demorar para atender. Não diga não sei. Vou deixá-lo na linha de espera porque o ramal está ocupado. Não deixe o cara na espera. Se quiser voltar e vou te ligar porque o ramal está ocupado há algum tempo. Não fale isso. Só deu a 2 mesmo. E tava certo. Eba, acertamos todas as questõezinhas. Mentira, a gente rouba. Fraseologia adequada. Próxima questão. O momento de receber o cliente é uma suma importância, pois a partir desse primeiro contato ele poderá decidir se fechará o negócio. De acordo com o trecho acima, é correto afirmar que tratar de maneira informal o cliente, pois hoje em dia a formalidade no atendimento é ultrapassada. Errado, 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 errado. Mas eu vou escrever isso aqui no buscador de perguntas. Tratar de maneira informal o cliente. Acabei de perceber que isso aqui é uma questão elaborada, não nem adianta nada eu pesquisar no banco de respostas. Caso o cliente esteja insatisfeito com alguma situação, não é de sua responsabilidade amenizar. Eu acho que é a responsabilidade de amenizar, sim. Informa todo ao cliente, mesmo aquelas não pertencentes à sua necessidade, não é necessário, não é para fazer isso. Ajudar o cliente a tomar uma decisão através das opções possíveis. É isso, vai ser bonitinho. Não se preocupe com a aparência, pois o cliente faz negócio com o banco. Não. Era uma pergunta de banco? E assim termina as básicos de comunicação. Com um monte de pergunta aqui do que o cara vai falar no telefone, né? Tchau.